Bem, vamos iniciar. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro webinar da APSER de 2025, com o tema Pegada de Carbono, um desafio e uma oportunidade. É com grande entusiasmo que damos início ao primeiro webinar, um espaço de partilha dedicado a um dos temas mais prementes da atualidade, a pegada de carbono. A sustentabilidade já não é apenas um compromisso ético, mas um imperativo estratégico para organizações e cidadãos que procuram alinhar-se com as exigências ambientais e com as oportunidades que a transição para uma economia de baixo carbono oferece. Hoje reunimos elementos da equipa da APSER na área da Climate Change, que durante uma hora nos ajudarão a compreender os desafios inerentes à medição, redução e compensação das emissões de carbono. A APSER, enquanto entidade de referência nas auditorias de certificação e verificação, lançou uma nova linha de serviços advisory dedicada à sustentabilidade. Com estes novos serviços, pretendemos apoiar as empresas na quantificação da sua pegada de carbono, na definição de estratégias de redução de emissões e na elaboração de relatos de sustentabilidade alinhados com as melhores práticas e exigências regulatórias. Acreditamos que, com o devido acompanhamento e conhecimento especializado, as organizações podem transformar a sustentabilidade num fator de competitividade e inovação, preparando-se para um futuro mais responsável e resiliente. Agradeço desde já a presença de todos, espero que seja uma partilha esclarecedora e passo a palavra agora ao Pedro Fernandes, Business Developer da APSER na área da Climate Change, que irá dar seguimento então a esta sessão. Muito obrigado. Obrigado, Ivo. Muito bom dia a todos. Mais uma vez vamos falar da pegada de carbono. Nós já falámos várias vezes, tivemos vários intervenientes convidados. Hoje vamos tentar, de uma maneira sumária, referir algumas questões que são levantadas no decurso dos cálculos e das verificações de pegada de carbono, que são dúvidas que, grande parte das vezes, são dúvidas dos nossos clientes e desafios para quem quer avançar na área da pegada de carbono. Muitas vezes por solicitação dos clientes, outras por vontade própria, por estar integrado nas diretivas da ESG e do relatório de sustentabilidade. Vamos fazer assim um pequeno resumo dentro do tempo que temos, também não queremos estender muito mais. Portanto, seria eu a falar da pegada de carbono, depois eu passarei para a minha colega Mariana, que vai falar um bocadinho das soluções que também temos nesta área, e depois o encerramento será a cargo do Ivo, normalmente. Assim sendo, falar do que é, portanto, as alterações, a nossa unidade, já foi falado um bocadinho, a nossa unidade acaba por surgir com as questões das alterações climáticas e questões muito técnicas do ponto de vista ambiental. E assim criámos a nossa unidade que se foca nestas áreas. Na pegada de carbono, a título já é subejamente conhecido os problemas das alterações climáticas e do aquecimento global, mas seria mau não começar pelo início e explicar que realmente a pegada de carbono é a medida em que nós juntamos todos os fatores que causam efeito de estufa, neste caso os fatores, estamos a falar dos gases de efeito de estufa, e tudo numa mesma unidade que é as toneladas de carbono equivalente. Esta Estes gases de efeito de estufa são considerados principalmente o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e os gases fluorados com efeito de estufa, tipicamente usados na área das refrigerações dos ar-condicionados, dos chillers. E estes são os gases que nós consideramos quando falamos de gases de efeito de estufa. Como nós falámos, existem grandes desafios, mas também existem grandes vantagens e oportunidades para quem recorre à quantificação dos gases de efeito de estufa, ou greenhouse gases, do GHG, portanto, que é uma designação que vamos também falar à frente no relativo à norma do protocolo GHG, portanto, acaba por ser a mesma coisa. Estamos a falar então de vantagens como a gestão de riscos dos gases de efeito de estufa e os sinais de redução, ainda por cima, num país como o nosso, que está integrado na União Europeia e tem objetivos para a neutralidade carbónica, é sempre importante saber como eu consigo orientar no sentido de ter essa redução
e conseguir efetivamente a neutralidade carbónica. Estas metas, como referi, existem a nível da regulamentação e dos planos para a descarbonização e para a neutralidade carbónica, mas também existe as questões relacionadas com os lados de sustentabilidade, que também implicam um relatório de sustentabilidade que inclui vários indicadores, e um deles é a pegada de carbono. Elaboração de relatórios públicos, ecorrotulagem, já começam a surgir alguns exemplos de marcas que referem que estão orientadas para a pegada de carbono, que calculam, que estão a reduzir, e existem, a nível internacional, já existem algumas que referem que a marca ou que o produto é produzido com neutralidade carbónica. Participação em programas de reporte obrigatório, como se referem, por exemplo, os fundos ambientais, os PRRs, ou então também temos as questões relacionadas com o comércio europeu de licenças de emissão, que também são alguns dos reportes obrigatórios que existem por lei. Programas externos de negociação de licenças comerciais, como sendo, por exemplo, os esquemas proprietários para créditos de carbono. Agora já existe legislação prevista para o mercado voluntário do carbono em Portugal, se bem que ainda falta algumas questões para operacionalizar. Os cálculos do imposto de carbono, uma vez que também, do ponto de vista do comércio europeu de licenças de emissão, também existem as questões relacionadas com o pagamento de licenças para emissão de gases. O reconhecimento da ação voluntária, portanto, aqui muito com foco também à questão do marketing e da promoção da marca como sendo uma marca amiga do ambiente e sustentável. E depois, obviamente, que, como eu referia, as questões de saber de onde eu estou, para onde é que eu vou. Portanto, eu preciso ter uma linha de base para depois saber onde é que eu posso tomar medidas. Além da pegada de carbono, nós também temos um serviço, nomeadamente da descarbonização, em que validamos a descarbonização após tomada de algumas ações no sentido de reduzir as emissões. Já na pegada propriamente dita, nós falamos de várias categorias de fontes de emissão. As principais normas que nós consideramos são o protocolo GHG e as normas ISO. O protocolo foca bem três scopes ou âmbitos, que são as emissões diretas, que são aquelas resultantes da queima de combustíveis fósseis, e são aquelas emissões que são controladas pela empresa. Depois, as emissões resultantes da produção de energia elétrica, e estas podem ser nossas, se, por exemplo, tivermos uma cogeração, ou se tivermos uma produção de fotovoltaicos. Já serão de outros, a cargos de outros, se porventura essas emissões forem resultantes de geração por parte das elétricas, as EDPs, as Iberdrolas, e a Galp, outras empresas que têm um mix energético diferente e por isso terão fatores de emissão diferentes. E depois também temos, no caso de não haver essa informação, temos o fator de emissão nacional, que é emitido pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que então gera um fator de emissão para a energia, e considerando o mix energético a nível nacional. E, portanto, estamos a falar do Scope 2, que tem a ver com a energia elétrica. O Scope 3 tem a ver com todas as outras emissões. Portanto, aquelas que não são do nosso controle, aquelas que não são resultantes da geração de eletricidade, e estamos a falar de todas as outras emissões e quando saio de portas, não é? Quando eu estou dentro de portas tenho as coisas controladas, mas quando saio de portas tenho de obter informação, quer dos meus fornecedores, quer dos meus clientes, e isso torna mais difícil a obtenção da informação para o cálculo da pegada. Depois, dentro deste scope, deste âmbito 3, 14.104.1,
que é a norma para a pegada de carbono das organizações, fazem subcategorias, como transporte, produtos e serviços comprados, o uso dos produtos da organização e as emissões diretas de outras fontes. Portanto, estamos a falar de quando se avança para a pegada de carbono, primeiro temos de definir quais são os âmbitos que nós vamos selecionar e agora vamos para a segunda parte, que é, dentro destes âmbitos, quais é que eu vou abarcar dentro da minha pegada. E, como eu referi, nós temos um ciclo de vida e uma cadeia de valor que vai desde a produção da matéria-prima até ao uso e a reciclagem ao uso dos produtos e depois a reutilização e a reciclagem e a eliminação. E isto, no fundo, é a cadeia de valor, que é a análise de vida. A análise de vida é incontornável, seja nas normas atuais de ambiente, a 14.001, a 14.006, que é o Sistema de Gestão Ambiental, a 14.006, que é o Ecodesign. Aqui na pegada não é diferente. E para o produto em particular é fundamental nós termos uma noção do que é o ciclo de vida do nosso produto ou da organização. Dentro da pegada de carbono corporativa, então eu vou abarcar tudo que tenha a ver com a minha organização e posso optar, no caso do protocolo GHG, ficar só dentro do âmbito 1 e 2, ou posso optar por avançar mais para o âmbito 3. No produto, não tenho essa opção, tenho no mínimo de fazer, como dizem no produto de serviço B, essa opção é berço à porta, ou seja, desde a produção da matéria-prima até sair da porta, sair do nosso alcance. Em última análise, se for eu a transportar o produto para o meu cliente, termina aí, a minha porta é na porta do cliente, no fundo. Mas se for o cliente a vir buscar, então termina na minha organização. Isto é, de maneira resumida, aquilo que nós podemos optar quando nós definimos o âmbito da pegada, e isto permite então saber o que é que eu vou ter que encontrar como informação para fazer a pegada. Agora, nos referenciais, como já referi, depois de definir o âmbito, eu agora tenho de decidir qual é o referencial que eu vou dar. Portanto, vou para a pegada do produto, vou para a pegada da organização, vou para âmbito 1, 2, ou para âmbito 1, 2 e 3. Isto depois leva-me para decidir se eu vou para o protocolo GHG, que permite, no caso da organização, escolher o âmbito 2 apenas, ou então avançar também para as ISO, que já obriga a fazer uma análise, uma análise de risco em que se faz uma identificação daquelas emissões que são significativas e que têm de ser controladas. E então temos, em particular, nas normas ISO, ao contrário do protocolo GHG, tem definido na mesma norma os vários tipos de âmbitos, organização, projeto ou produto. No caso das ISO, existe uma norma ISO para cada um destes âmbitos. Portanto, estamos a falar da organização na 14.104.1, no projeto 14.104.2, e estamos a falar de projeto, eventos, por exemplo, uma obra, um concerto de música, um evento desportivo, que estão delimitados no espaço e no tempo. E depois temos a 14.077, que é o produto, que, a meu ver, é aquela que requer um bocadinho mais esforço, porque implica uma quantidade de informação maior e um detalhe mais apurado do que é a informação que eu vou ter de utilizar. Como eu referi, as normas ISO têm uma gênese semelhante às outras normas, foca sobretudo numa análise de risco, e para essa análise de risco eu vou ter de ter critérios para avaliar a significância. E, como exemplos, temos a magnitude, o nível de influência, o risco ou oportunidade, orientação específica para o setor, subcontratação, envolvimento dos funcionários. Estes critérios serão usados para eu depois definir, então, quais são as emissões significativas de cada uma dessas emissões. Depois tem as subcategorias, como já referi atrás, em que vou ter, então, uma categorização que, no fundo, é a maneira como eu vou organizar o relatório dos gases de efeito de estufa, enquanto no protocolo refere âmbito 2 e 3, aqui detalha um bocadinho mais
A ISO é um bocadinho mais prescritiva que o protocolo GHG, mas acaba por também suportar melhor aquilo que são as decisões, seja de exclusões, seja optar por usar este fator de emissão ou aquele, e portanto acaba por suportar um bocadinho melhor tudo o que é a tomada de decisão na hora de fazer o cálculo da pegada de carbono. Os limites, portanto, nós já optamos, já escolhemos, temos uma pegada de produto ou de organização, sabemos quais são as normas. Agora, depois de saber a norma, vamos ter que saber o que é que eu vou incluir como informação. Para já, temos de definir se eu vou fazer para a minha organização, se eu vou fazer para as organizações todas que estão sob a minha influência, ou sobre aquela área que eu tenho controle. E isso, a ISO também detalha que devo definir em função de ter controle das operações ou se tenho como parte do património líquido de participação acionista. E isto vai-me permitir definir se faço para uma instalação, se faço para 3, se faço para um grupo de empresas, ou então se faço... E isto depois também, obviamente, que a maneira como eu vou considerar a pegada de carbono, por exemplo, numa participação acionista, vai estar proporcional à percentagem que eu tenho de ações dessa organização. Portanto, se eu, por exemplo, tiver uma participação acionista de 50% numa organização, essa fatia da pegada dirá respeito a 50% dessa organização. Isto é apenas um exemplo. O protocolo GHG já é um bocadinho mais simples, na medida em que tem 3 scopes, que é o scope 1, como nós já falámos, com as emissões as diretas, depois o scope 2 das emissões indiretas, mas que eu tenho algum controle, porque afinal eu consigo ter algum controle sobre o consumo de eletricidade. Eu posso optar por comprar energia verde, que é energia com origem em fontes renováveis e que tem emissões zero. Está ali no meio do que é controlável, direto e indireto. E depois as outras indiretas são aquelas que vêm do downstream e upstream, que lá está, é aquilo que vem montante e jusante, que é o que vem dos fornecedores e dos clientes, que é uma informação que por vezes não é fácil de obter. Muitas vezes os fornecedores não sabem do que se trata, não têm essa informação, ou até têm receio de estar a passar um segredo de negócio e, portanto, às vezes é complicado. Já para não falar da distância que às vezes temos dos nossos fornecedores, podem estar do outro lado do mundo e ser difícil, arranjar informação sobre as emissões que implica o contrato comercial que se tem com essa empresa. Portanto, a título de resumo, saber se a pegada é da organização ou do produto, se vamos avançar para ISO ou para o protocolo e depois a organização, o que é que eu vou incluir no meu âmbito e finalmente, pronto, tendo todo este âmbito, se está bem definido, então vamos avançar mesmo para o cálculo. E este é um resumo do que é um fluxograma típico para o cálculo de verificação e então temos a abordagem que é tida pelas organizações tipicamente é fazer o cálculo da pegada corporativa do produto, estabelece um programa de gestão, estabelece um plano de reduções, promove as remoções, participa no offset para alcançar a neutralidade carbónica. E tudo isto são as ações que decorrem do cálculo da pegada. E depois, essa informação pode ser submetida ou não por uma verificação. A grande vantagem da verificação é atestar que aquela informação, obviamente que é uma verificação por uma entidade terceira, que garante independência, que é, por exemplo, o papel que a APSER tem feito nos últimos anos, que é verificar que a informação que está no relatório dos gases de efeito de estufa, da declaração de pegada de carbono da organização, tem como base uma informação fiável e que garante confiança. E, resultante dessa verificação, há uma declaração de verificação em que refere todo o âmbito que foi definido e o resultado da pegada de carbono. Finalmente,
Essa verificação muitas vezes é usada para permitir a submissão de relatórios numa plataforma, em plataformas de escrever proprietários, como o Carbon Disclosure Project, o Carbon Cloud, o Carbon Trust. Temos também o SBTI, que é o Science Based Targets, no sentido de cumprir com os objetivos das alterações climáticas. Também temos o EcoVadis. São várias plataformas onde, para submeter o relatório, este tem de ir acompanhado com uma verificação. A nível de pegada de carbono, eu podia estar aqui um dia inteiro a falar, como tive recentemente a dar uma formação, também foram 3 manhãs, mas dado o tempo que tenho, eu tenho que ser muito resumido, mas pronto, estamos cá para aprofundar qualquer questão. As questões podem ser colocadas também no chat e depois nós poderemos, obviamente, dar resposta. Vamos também atualizar o nosso e-book, que vem com algumas questões também já respondidas, e por isso tudo aquilo... aquilo que pudermos responder depois da minha apresentação. No que diz respeito à pegada, portanto, nós falámos de tudo que é o processo até chegar à verificação, e agora vamos falar um bocadinho da pegada, que são questões que têm sido levantadas pelos nossos clientes no decorrer quer do apoio que nós fazemos às empresas no cálculo, seja nas verificações, que é a maneira como eu faço os cálculos. E eu costumo dizer, nós não fazemos um cálculo, uma pegada, por exemplo, 4 vezes 4 iguais a 6, eu não vou só ver se 4 vezes 4 é iguais a 6, não vou só ver a operação, por assim dizer. Vou verificar todas as parcelas do cálculo para verificar se estas estão suportadas em evidências e se elas garantem confiança. Dito isto, temos para cálculo, tipicamente, temos 3 equações, aquelas que decorrem da multiplicação dos dados de atividade, que são dados de produção, por exemplo, vezes o fator de emissão, que é o fator de emissão é o fator que permite converter um dado produtivo para emissões em toneladas de CO2 equivalente. Depois temos as emissões que decorrem da conversão do potencial de aquecimento global. Isto diz mais respeito aos gases fluorados, por exemplo, de efeito de estufa. Aliás, a APA tem na plataforma da APA existe uma aplicação em que se coloca a quantidade de gás fluorado que existe e converte diretamente para as toneladas de CO2 equivalente. Por exemplo, se usamos algum gás refrigerante que tenha metano, o metano tem um fator de conversão de X toneladas de CO2, temos o R410A, os R207C, temos vários gases fluorados que depois, multiplicando pelo fator de potencial de aquecimento global, converte o dado de emissão, neste caso é a quantidade de gás de fluorado de efeito de estufa, permite então fazer conversão. No caso, por exemplo, de termos produções agrícolas em que temos emissões de metano, nós também conseguimos então converter, por exemplo, o metano, a quantidade de metano vezes o potencial de aquecimento global do metano, dá as emissões de gases de efeito de estufa em toneladas de CO2 equivalente. Uma outra equação que cada vez mais vai estar na ordem do dia, que é as remoções. Eu, por exemplo, se tiver uma organização que tem área florestal, a área florestal faz a retenção de CO2 como em forma de sumidouro. E para calcular isto, eu vou fazer, no fundo, em vez de ter um fator de emissão, eu tenho um fator de remoção. Então, por exemplo, o dado de atividade poderá ser a área florestal que eu tenho, e depois tenho o fator de remoção, que será o fator de remoção de uma determinada tipologia de árvore. Então tenho aquela área de X árvores por hectare, faço a multiplicação pelo fator de remoção e resulta, no fundo, a remoção de CO2 que eu tenho daquela área florestal. Isto tipicamente será considerado, por exemplo, para o cálculo dos créditos de carbono. Ok? Depois, tem aqui 2 esquemas em que eu posso
de uma maneira resumida, falar do que uma pegada da organização e depois vamos para a parte do produto, em que se vê aqui a organização de como é que é o ciclo de vida, portanto vemos aí orientado no sentido da organização e as entradas que são as emissões diretas a montante, depois temos as emissões a bitume e as emissões indiretas durante a âmbito 3. Portanto, estamos a falar da cadeia de valor e o ciclo de vida da pegada de carbono. A primeira diz respeito a tudo que entra, que são inputs na organização. Também entram as emissões indiretas de energia. Essa também nós contratualizamos com entidades produtoras de energia. E depois, finalmente, temos aquilo que sai, e que aqui funcionamos um bocadinho por futurismo, porque eu posso, obviamente, dizer que o meu produto vai ser reciclado e vai ser reutilizado, mas isso depois depende de quem o vai utilizar. Portanto, vamos partir de pressupostos, um bocadinho à luz do que também se faz nos projetos, vamos assumir pressupostos e vamos validar esta informação. E depois tudo que sejam dados como viagens de negócios, serviços de resíduos, isso tudo pode ser considerado no âmbito 3 e no âmbito da organização. Para o produto, as dificuldades da pegada do produto advêm, acima de tudo, do grau de detalhe e da limitação das fronteiras que eu vou considerar. Por exemplo, se eu tiver uma empresa, até pode ser uma empresa gigantesca a nível nacional, que faz 30 produtos, mas se só tiver emissões resultantes da eletricidade e de gás natural, por exemplo, estamos a falar de 12 faturas de gás natural e estamos a falar de 12 faturas de eletricidade. No entanto, se eu quiser fazer a pegada de carbono de um destes 30 produtos, eu vou ter de saber desse total de gás, desse total de eletricidade da organização, quanto é que é feito a um determinado produto. E aqui é que eu vou ter de ter o cuidado de saber desses 30, se é por uma linha de produção, se há um contador da linha, se eu vou ter de fazer estimativa a dizer dos 30 produtos que são feitos numa linha, 10% são para este produto. Então serão 10% das emissões, ou pelo menos os consumos. E isto traz a dificuldade de eu saber detalhar dentro de uma organização aquelas emissões que eu vou ter para determinado produto. Já para não falar da questão de eu ser obrigado a conhecer o ciclo de vida do meu produto para saber que tipo de emissões tem ao longo do ciclo de vida. E temos aqui um bom exemplo que foi fornecido pela EPA, Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, e que mostra um bocadinho do que é um exemplo de um ciclo de vida do produto. Portanto, temos os inputs de origem natural, como sejam os produtos extraídos, as árvores, os minérios, o óleo, que isso vai gerar, no fundo, tem as emissões decorrentes da produção também e da matéria-prima, e aí também temos a redução do carbono. Se eu usar matéria de biomassa florestal, estou obviamente a reduzir o potencial dessas árvores para fazer retenção. Depois entra também energia para fazer o produto e entra energia para todas as outras atividades que resultam de subatividades da atividade, da atividade principal da empresa, que é fazer, neste caso, um determinado produto. E estamos a falar, neste caso, o exemplo da gestão dos resíduos resultantes da produção do resíduo. Isto tudo geram gases diferentes, que têm de ser convertidos todos para a tonelada de CO2, mas também, como podem ver aí, existem possibilidades de reduzir o impacto usando, por exemplo, energias verdes, a reciclagem, ou até usando a compostagem. A compostagem também vai promover a retenção do carbono no uso do solo. Também temos a retenção do CO2 na utilização isto pronto, não está aqui detalhado, mas há uma maneiras de retenção nos minérios, em reservatórios minerais, há métodos
não só se consegue sequestrar o CO2 através das florestas, mas há outras metodologias, como alguns processos de inclusão e de reservatórios de CO2 em depósitos minerais, e isto tudo vai, no fundo, ainda que haja produção de CO2, evita que esse CO2 vá para a atmosfera para causar o impacto ambiental das alterações climáticas. E depois de estar definida a pegada, de estarem definidos, saber em que ponto é que eu estou, eu tenho depois então de definir qual é o meu caminho agora em diante. E aí vêm as oportunidades. Tivemos a falar muitos desafios, mas agora também temos as oportunidades que nós temos de tornar a nossa pegada menor. Então, temos então o inventário das emissões, temos o cálculo feito, temos a declaração e agora vamos então fazer um plano de ações de mitigação das emissões de gases de efeito de estufa. E, dito isto, vou passar então à minha colega Mariana, porque ela vai falar um bocadinho de como é que nós podemos ajudar as organizações nestas quatro etapas de mitigação e da neutralidade carbónica, e qualquer questão que depois vocês tenham, depois podem colocá-las e serão respondidas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Pedro. Meu nome é Mariana Montelato. Eu sou Project Manager da unidade da Climate Change, especificamente para Advisory, que é a nossa consultoria em sustentabilidade. Só para dar um contexto rápido, a consultoria surgiu devido à imensa procura que nós tivemos da nossa base de clientes. Como todos nós sabemos, tivemos muitas alterações, principalmente da diretiva de relatórios de sustentabilidade da União Europeia. Então, a nossa base de clientes começou a nos procurar por apoio, enfim, muitas dúvidas, e assim a APSER decidiu que iria abrir a consultoria em sustentabilidade com esses dois produtos, que é o apoio no cálculo da pegada de carbono e também o apoio no desenvolvimento de relatórios de sustentabilidade, que isso vai ficar para um próximo webinar. Então, nós temos como dar apoio nesses referenciais que o Pedro agora acabou de explicar, estão aqui também mencionados. Pedro, se puder passar para o próximo slide, por favor. Nós estamos aptos a todos esses referenciais que o Pedro mencionou e, de forma geral, o nosso projeto de consultoria, ele se baseia em 3 grandes fases, que é o diagnóstico, o desenvolvimento e a monitorização. Falando rapidamente, resumidamente, sobre cada uma delas, o diagnóstico, ele visa, como o próprio nome diz, fazer um diagnóstico da vossa organização, da atividade, principalmente recolher as informações das potenciais, identificar, né, e recolher as informações das principais fontes de emissão, e principalmente tem como o entregável o inventário das emissões de gases de efeito estufa. O desenvolvimento é propriamente a quantificação e também a análise desses dados, e o final do desenvolvimento, o principal entregável, é a declaração de gases de efeito estufa da vossa organização, onde vocês declaram qual é a vossa pegada de carbono. A monitorização tem como principal foco, como o Pedro falou agora também, o plano de ações e mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Nós aqui chamamos essa fase de opcional, mas também dizemos sempre que ela é uma das mais importantes, porque não basta ter apenas o cálculo da pegada, ter a vossa pegada, claro que é muito importante, mas também temos que mitigá-la. Então, o objetivo de se fazer a pegada de carbono é de mitigar essas emissões. Então, o plano de ação ele vem com uma equipe consultora que vão ajudá-los a identificar quais foram as principais emissões que foram, né, levantadas no inventário de emissões e trabalhar em cima dela para essa mitigação. Nós colocamos aqui que os projetos eles são personalizáveis, porque, pronto, o projeto completo abrangeria essas 3 fases, mas também podemos fazer de formas modulares. Então, podemos fazer apenas o diagnóstico, apenas a monitorização. A APSER acredita que esses projetos de consultoria eles têm que ser o mais à medida possível da vossa necessidade. Então, eu e o Pedro, nós fazemos 1, 2, quantas forem necessárias reuniões para definir esse âmbito junto com vocês, a mais medida possível. Então, para não me estender mais, eu me coloco à disposição nossos contatos serão enviados aqui no final da sessão.
E me coloco à disposição para, se quiserem tirar dúvidas sobre o tema. Nós sabemos que a pegada de carbono, nós falamos sobre isso há algum tempo, mas com essa nova diretiva, muitas dúvidas surgiram e é comum. Então, nós nos colocamos à disposição, no caso precisem de qualquer apoio, dúvidas, para esclarecermos. Muito obrigada, Pedro. Bom, Eu preciso. vou então fechar a parte técnica. Mais uma vez peço desculpa, realmente é muita informação para dar em pouco tempo, mas nós estamos obviamente sempre disponíveis para clarificar. Relativamente aos serviços, falámos agora de apoio que nós fazemos do apoio local, mas um serviço que nós sempre tivemos disponíveis era a verificação ou validação da informação. E aqui vou dar um apanhado daquilo que é este processo. E para começar, a distinção entre o que é uma verificação e uma validação. Vamos pôr, se nós quisermos, a verificação ao passado, a validação ao futuro. Ou seja, verificação diz respeito àquilo que já ocorreu. Enquanto não houver uma máquina de tempo, não se muda nada, portanto nós só vamos verificar que a informação que está no relatório do gás de efeito de estufa ou na declaração do gás de efeito de estufa está correta e está suportada em evidências, ok? A validação tem a ver com aquelas questões que não tendo acontecido, como eu vos falava do âmbito 3, se for sair das minhas portas, vai ser difícil prever. No caso, por exemplo, do sequestro de carbono, por exemplo, no mercado voluntário, vamos assumir que uma determinada área, durante 20 anos, vai estar a ser gerida sustentavelmente e aquela área florestal não vai poder ser mexida e vai ter um sequestro de X toneladas de CO2 por ano. Mas é o que vai acontecer. Estamos a falar de um projeto e, portanto, estamos tudo a falar de futurismo e de previsão do que poderá ser acontecido. Então, nós vamos validar pressupostos. Essa é a diferença entre uma verificação e uma validação. Aqui estão as definições à luz do que é 17.029, que é a norma que vai acreditar às entidades que fazem verificações. E é uma boa base de trabalho. Obviamente que dada a maneira como o português funciona, que às vezes nós estamos numa verificação e dizemos, olha, vamos validar esta informação, mas tenham isto presente que é no futuro, quando se fala do termo técnico em particular, ok? Do processo de verificação, propriamente dito, nós temos várias etapas. Como nós estamos acreditados pela 17.029, nós seguimos por regras que são semelhantes àquilo que outras verificações têm e assumimos então estes 5 passos. A fase inicial é constituída por uma verificação inicial que nós gostamos de separar por 2 fases. Até pode ser em conjunto, uma a seguir à outra, mas tipicamente na verificação da primeira fase vamos verificar se a informação que existe é suficiente e se cumpre com os objetivos da verificação. Pode haver o âmbito que não esteja bem definido, pode haver alguma norma que não tenha sido definida em concreto, o mesmo scope definido pela norma. E então, depois de nós termos verificado na primeira fase que existe a informação suficiente para avançar, aí sim a conformidade, para avaliar a conformidade do cálculo e da pegada propriamente dita, então nós emitimos uma minuta, resultado dessa verificação, em que vamos dizer se estamos prontos para avançar para a segunda fase. Isto também acaba por ser muito semelhante com o que é habitual nas auditorias de certificação que tem uma primeira e segunda fase. Na verificação de segunda fase, então, tendo validado os pressupostos que levou à criação deste cálculo de pegada de carbono, vamos então verificar toda a questão de informação de dados de atividade, fatores de emissão e as questões de materialidade. A questão de materialidade aqui surge como o termo para referir a incerteza que nós temos da informação. Tipicamente nós usamos um grau de materialidade de 5%, significa que se for uma pegada de carbono de 100 toneladas de CO2, 5%, estamos ali entre os 95 e os 105, que é a margem de erro que nós temos
Se for a materialidade superior a 5%, nós não vamos poder emitir uma opinião, ok? Depois, na segunda fase, então, é feita um relatório da verificação em que definimos constatações. Estas constatações podem ser de conformidade maior, que impede uma emissão de uma opinião, a inexatidão material, que é um desvio, pode ser relativamente ao desvio daquilo que estava a ser previsto na materialidade inicial, uma não conformidade, que é o normal. Depois, a oportunidade de melhoria e a inexatidão, que é então o valor final que vamos ter na declaração de opinião, que diz respeito à inexatidão do relatório de gases de efeito de estufa. Havendo uma resposta da organização para corrigir estas questões que foram levantadas, então este processo muitas vezes é por iteração, vai-se acertando, faz com os acertos, vamos verificar se os acertos correspondem àquilo que nós dizíamos, no fundo um processo semelhante a um plano de ações corretivas, com a diferença de que em alguns planos de ações corretivas pode-se fazer um planeamento das ações para 60 dias, e isso pode ser verificado numa auditoria seguinte. Neste caso não há uma auditoria seguinte, portanto tem que ser fechado antes de emitir a declaração de opinião. Após a análise da resposta, então temos três opções, que é a opinião modificada, em que nós emitimos uma opinião positiva, mas com algumas alterações relativamente àquilo que foi declarado na declaração de gases de efeito de estufa. A opinião modificada será uma opinião que vai no sentido de dizer que está tudo bem, e uma opinião adversa, quer dizer, que diz que nós não estamos em condições para emitir uma opinião positiva. Nesse caso, pode gerar uma auditoria de seguimento para verificarmos dados adicionais, ou então pode acontecer que a organização pode achar que realmente ainda não estão prontos e fazemos um compasso de espera até estarem prontos para outra verificação. Toda esta opinião, e isto diz mesmo respeito à opinião do verificador, vai ser sujeito a uma revisão. E então, todo esse trabalho que foi feito e toda essa opinião por parte da equipa auditora vai ser então verificada, vai ser validada, mais uma vez, revista por, neste caso, um revisor, que vai ver toda a informação e garantir que está tudo ok à luz do que foi definido como âmbito, seja as normas, seja o âmbito da pegada. E aí nós emitimos uma decisão. Emitimos uma decisão que é comunicada por escrito de organização e que vai gerar um certificado, se quisermos pôr dessa maneira, que é a opinião da verificação. São coisas diferentes. A declaração de gás de efeito de estufa é aquilo que a empresa emite. No nosso caso, nós emitimos uma declaração de opinião da verificação e que, como podem ver aí, tem todo o âmbito que foi definido para a pegada e depois no final nós dizemos, sim senhora, esta informação que está na declaração e que eu validei e verifiquei, está aqui garantido, escrito, que oferece confiança. E, portanto, dito isto, termina o processo de verificação e damos por terminada esta apresentação. Temos mais algum tempo para ver questões que estejam a ser colocadas agora no chat. Nós colocamos aqui essa enquete para vocês responderem, se puderem, por favor. Também é importante para o nosso feedback. E temos algumas questões do chat. Okay. Vamos ver aqui no chat o que é que nós temos aqui. Neste momento não estou a identificar nenhum. Espera aí. Não, está aqui. Espera aí. Está aqui, é isto. Está aqui. No chat não temos nada, mas temos aqui algumas empresas fazendo questões. Ora bem, no Scope 2, que inclui a energia elétrica comprada, também inclui que é comprada, mas é verde? Sim. A única questão é que a energia verde, como é resultante de geração de energia através de energias renováveis, vai ter um fator de emissão zero. Okay? Em relação à pegada de carbono do produto, é obrigatório considerar análise
Gate to Grave, não. É, chama-se pegada de carbono parcial e que será então Cradle to Gate. Agora vou pôr de outra maneira. É obrigatório ou não, consoante o mercado pedir. A maior parte dos pedidos de pegada de carbono que nós temos são resultantes de pedidos de clientes, dos nossos clientes, e se eles pedirem este âmbito, obviamente que poderá ser obrigatório. Nos relatórios de sustentabilidade também referem que terão que fazer uma pegada de carbono do âmbito 1 e 2 no primeiro ano, mas no segundo ano já é obrigatório usar o âmbito 3. Portanto, são questões que nós temos de analisar. Ainda assim, no âmbito 3 não são obrigatórios não é obrigatório fazer a análise gate to grade, mas isto lá está, vai depender muito do que é que os vossos clientes pedem. Depois, a produção, as produções de autoconsumo, venda à rede, por exemplo, os fotovoltaicos e a organização como são contabilizados na pegada. Obrigado. Ora bem, eles são contabilizados também no âmbito 1, que estamos a falar da produção da organização, mas depois no consumo de eletricidade não vai estar incluído, por isso é que, assim, por isso é que no âmbito 2 diz que são emissões indiretas. A produção de eletricidade, de autoconsumo, é uma produção direta. O que vai acontecer é que do 100% da energia elétrica que eu tenho, que eu consumo, só vamos considerar para o âmbito 2 aquela que é comprada externamente. Ok? Eu falei da cogeração, por exemplo, há algumas empresas que têm cogeração no grupo e optam por fazer uma empresa separada, e aí, se é âmbito 1 ou âmbito 2, vai depender se eu incluo todas as empresas na pegada ou só incluo uma. Se eu só incluo uma e vou comprar ou vou ter o influxo de outra empresa que não está no âmbito, essa já vai ser considerada no âmbito 2, ok? Como posso fazer a verificação do meu inventário e quais as vantagens de verificar o inventário por organismo de terceira parte? Como eu referi, há muitas plataformas que exigem que, para submeter o relatório de gases de efeito de estufa, tem que estar verificado por uma terceira parte, ok? E nesse caso, o facto de ter o certificado é importantíssimo. Outra questão é, no mercado, estamos a falar de imensas alegações, há imensas empresas que fazem autoalegações, dizem a minha pegada é de X, e já aconteceu com um cliente nosso, ter concorrentes a dizer, a minha pegada é esta, vocês dizem isso, como é que podem provar? Bom, tendo uma verificação, temos um argumento de peso para dizer, sim, a minha pegada é esta e foi verificada por uma terceira parte que garante que esta informação está correta. O que é uma pegada de carbono de produto neutra? Significa que aquelas emissões que eu emiti para produzir o produto são compensadas por aqueles sequestros que eu tenho ou compro através de créditos. Portanto, estamos a falar de eu emito 100 toneladas de CO2 por produto, mas eu depois tenho uma área florestal, por exemplo, está se for, por exemplo, um produto de origem florestal, vai-se à matéria-prima e temos lá também o sequestro dessa área florestal. Então 50 toneladas de CO2, muito bem. Então já estamos com 50 toneladas de balanço. 100 menos 50 dá 50. Agora, como é que eu faço para ser neutro carbonicamente? Eu posso recorrer e comprar créditos de carbono. E, neste caso, para ficar produto neutro, eu compro 50 toneladas de CO2 equivalente nos créditos, então consigo compensar as emissões com os sequestros e com os créditos, então fico neutro. Significa que o balanço daquilo que eu meto na atmosfera, que tem um valor positivo que eu estou a adicionar à atmosfera, em balanço com aquilo que eu tiro da atmosfera, que é negativo, eu tenho um balanço igual a zero. Significa que, no seu global, as emissões de CO2 daquele produto são zero, ok? No caso de pegado, como é que estamos de tempo? Porque portanto, tenho mais 2 ou 3 perguntas que eu vou responder, depois Acho o que podes resto será responder respondido a posteriori, está bem?
Sim, podes Ah, responder a mais duas, Pedro. No caso do cálculo da pegada ser realizado via plataformas, é possível ser verificado? Sim, sim. As plataformas que eu referi, o CDP, o SBTI, ao fazer submissão, normalmente acompanham com o relatório verificado, ok? A hipótese da minha empresa ter uma unidade principal, haverem outras unidades em moradas, outros países, devo verificar cada uma delas separadamente. Isto tem a ver com aquela parte que eu dizia inicialmente. Depende da opção da empresa, se quer avançar com a pegada de carbono do âmbito de controle, posso controlar tudo. Pode ser de controle acionista, ou até pode ser controle financeiro, que é um caso que não foi muito detalhado, que é se eu financio 100% daquela atividade, então eu tenho controle sobre aquela pegada. E, portanto, tem a ver com a decisão da empresa. Nós temos empresas que dizem vamos fazer a pegada da organização toda, então vamos todas as instalações da organização. Outros dizem não, vamos só fazer da organização em Portugal. Então estou a deixar de fora tudo o resto. Pronto, as vantagens, obviamente, têm a ver com acesso à informação, que às vezes no estrangeiro não é tão fácil. Ok. Depois, se a organização tiver um relatório sustentável segundo as normas GRI, vale a terceira parte, um dos tópicos de maternidade é a verificação de pegada, seja submetido no CDP ou EcoVadis. Ora bem, o relatório pela GRI não tem as obrigatoriedades que têm os relatórios que são segundo as normas da EFRAG, ok? Se essa verificação é válida para o relatório do CDP ou EcoVadis, tudo tem a ver também com eu aqui tenho dúvidas porque quando falo do CDP Ecovadis eu acredito, tem regras diferentes e agora com as alterações dos relatórios de sustentabilidade, estas plataformas podem ter alterado, mas o que pode acontecer é, se essa verificação pela norma GRI também acompanhou com a verificação da pegada, eu acredito que sim, mas só verificar à luz da GRI, porque a GRI, por exemplo, são normas de relato, não tem tanta prescrição, diz como é que se deve, a informação que deve estar relatada, mas depois não diz como é que a empresa vai obter essa informação. Vai validar a maneira como está, mas vai depois vai assumir que se aqueles dados foram corretos, assume que esteja correto, mas não creio que seja equivalente a uma verificação de pegada de carbono, ok? Mas aqui poderei ver isso com mais detalhe. Estamos então, tenho mais uma última. Gases fluorados de efeito estufa, só há emissões se o gás for perdido para a atmosfera, não basta ter, correto? Ora bem, efetivamente, se houver um circuito fechado e o gás fluorado de efeito estufa não for para a atmosfera, não vai criar efeito estufa. Está confinado e está controlado. É aquilo como eu digo, sinal positivo se for para a atmosfera, sinal negativo se sai. Se não entra nem sai, ele está ali. Portanto, por exemplo, uma biomassa, por exemplo, um tronco de lenha, tem ali aquele CO2 e vai ter aquele CO2 até ser queimado, por exemplo, numa lareira, e só aí que emite para a atmosfera. Até aí não há emissões. E no gás de efeito de estufa é a mesma coisa. No gás fluorado de efeito de estufa, se naquelas verificações anuais de furos dos chillers ou dos gases ou de ar-condicionados que estejam abrangidos por essa verificação, se houver, por exemplo, se evidenciar numa intervenção que houve reposição, se houve reposição é porque também se perdeu algum. E é essa quantidade que vamos considerar, ok? Poderá eventualmente, há fatores de emissão para isso, assumindo que naqueles splits em que não há obrigatoriedade de fazer verificação de fugas, acho que sim, há fatores de emissão que assumem uma perda por ano de quantidades ínfimas de gás e aí tem um valor residual de CO2. Ou então, se nós chegarmos à conclusão que o ar-condicionado não funciona porque há fuga de gás, mesmo que não haja essas verificações, assume-se que aquele gás terá ido para a atmosfera, ok? E então teremos de usar isso. Vou só usar aqui uma que tem a ver com floresta, porque também é uma pergunta ligeiramente diferente.
a floresta já existente pode ser considerada para a remoção de carbono ou é aplicável para projetos novos? É assim, se eu tiver na organização uma floresta e essa estiver dentro do âmbito da organização, porque faz parte do património, esse CO2 é considerado para remoção, ok? Portanto, tem a fábrica a produzir e emite, mas também tem a floresta que retém o CO2 e isso é contabilizado. Agora, uma questão importante. Se a empresa quiser entrar no mercado voluntário de créditos, das duas uma, ou entra com a remoção de CO2 dessa floresta para a pegada ou para os créditos. Não pode usar, porque aí eu estaria a duplicar o sequestro, estaria a usar o sequestro de outra entidade que ia comprar os meus créditos e também eu utilizar na minha organização. E isso é uma dupla contabilização. Portanto, dito isto, damos por terminado. Agradeço muito a vossa paciência em ouvir-nos. Temos aqui muitas outras perguntas, vamos tentar juntá-las todas. Estou a ver, inclusive, aqui pessoas com quem eu já falo há muito tempo e, se quiserem, podem contactar-me. Sabem que eu estou disponível, a Mariana também, tem aqui os nossos contactos e estejam à vontade para nos contactar, está bem? Obrigado mais uma vez e damos encerrado este webinar e passo a palavra ao Ivo para, assim como ele começou, vai fechar o evento. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Mariana, pelas apresentações. Elas procuraram resumir uma temática extensa e exigente para a maioria das organizações, desde o desafio que é o cálculo da pegada de carbono até a auditoria de verificação por uma entidade terceira. Tal como já referiu o Pedro e tem sido referido no chat, a apresentação não será partilhada, mas brevemente será enviado um resumo e um e-book a todos os assistentes desta sessão. A ABSER irá também responder a todas as questões e dúvidas que foram colocadas e que, por questão de tempo, não foi possível serem respondidas aqui nesta sessão pelo Pedro. Agradecemos então a presença de todos. Esta foi a primeira sessão ligada à temática da sustentabilidade e queremos deixar desde já o convite para assistirem ao próximo webinar organizado pela área da Climate Change da ABSER. Será no dia 20 de fevereiro para abordar o tema dos relatórios de sustentabilidade. Esperamos que tenha sido um momento esclarecedor e inspirador. Acho que certamente estaremos todos alinhados na construção de um futuro mais sustentável. Até breve e muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.